Olá pessoal, vamos agora começar a nossa unidade 3 que aborda aí basicamente as receitas públicas. Então eu estou aqui tanto com o storyboard quanto com nosso livro-texto, tudo bem? E aí eu vou chamar a atenção de vocês aqui para o nosso livro-texto na questão da classificação das receitas. Nós temos basicamente dois tipos de entrada de dinheiro no cofre público. E aí nós temos o costume de falarmos, né? Nós temos receita orçamentária e receita extra-orçamentária, quando na verdade nós temos receitas orçamentárias e ingressos extra-orçamentários, ok? E aí nós vamos já direto aqui à classificação das receitas. Chamo a atenção para vocês da classificação da receita, porém, indo aqui já para o nosso storyboard, nós temos aqui uma nova classificação da receita, já valendo aqui para o ano de 2018. Então, para aqueles que estejam elaborando a LOA, né, no caso da classificação da receita, eu gostaria que vocês fossem lá no MCASP que nós temos aqui, vamos pegar ele, de 2017. Essa daqui que eu estou mostrando para vocês já é a republicação de junho, e lá na página 41, nós temos a classificação das receitas, ou melhor, uma nova classificação das receitas, que eu estou trazendo aqui para vocês na página 38 do manual, afirmando que esta nova classificação já se aplica no caso dos municípios, na elaboração da LOA para 2018, tudo bem? Fiquem atentos aí, no MCASP eu coloco o link, no storyboard eu coloco o link desse novo MCASP, que vocês podem acessar e verificar essa classificação, essa nova classificação, apesar de eu ter colocado um quadro resumo aí no nosso storyboard, tudo bem? Com relação à questão do nosso livro-texto, eu chamo a atenção de vocês para, vamos lá, livro-texto, chamo a atenção de vocês para a questão da classificação das receitas, principalmente no que se refere receitas correntes e receitas de capital. Tudo bem? Nós temos então que ser bastante cautelosos com relação a essa classificação. Obviamente, todas as receitas correntes iniciam com o dígito 1 e todas as receitas de capital com o dígito 2, tá certo? E aí também nós temos aqui no nosso livro-texto, na página 57, as etapas da receita pública. Tudo bem? Começando, obviamente, pela previsão orçamentária, o lançamento. Esse lançamento é quando nós reconhecemos pelo fato gerador o fato da receita. Alguns afirmam que nós temos o problema do regime de caixa e regime de competência na contabilidade pública, quando na verdade não há dúvida. O regime de caixa é quando eu faço a elaboração do orçamento. Então, eu vou fazer a previsão da receita do ano de 2018, obviamente que eu trabalharei com regime de caixa para a receita. Tá, eu vou colocar na nossa LOA aquilo que eu acho que vou arrecadar de receita. O exemplo do IPTU. Eu tenho uma previsão de emissão de carnê de R$ 1.000 para 2018, porém, de acordo com a inadimplência, de percentual elevado, inclusive, né? Eu estimo que eu vou, desses R$ 1.000 de carnês de IPTU, arrecadarmos R$ 600. Quando eu for fazer a LOA, eu vou colocar a previsão de arrecadação de R$ 600 e não de 1.000, do lançamento lá dos carnês. Esses R$ 600 será a base de teto para a despesa pública. Então, na previsão orçamentária, sim, eu vou trabalhar com regime de caixa. Porém, na contabilização do fato gerador, vou contabilizar, obviamente, pelo regime de competência. Então, lá no lançamento contábil, no exemplo do IPTU, vou contabilizar aí R$ 1.000 de IPTU. Aqueles que eventualmente não venham a efetuar o pagamento, eu vou reclassificar no final do exercício para, igual na iniciativa privada, duplicatas aí a receber. E depois, obviamente, faremos aí uma reclassificação desse que eu não recebi para a dívida ativa. Tudo bem? Mas isso só para não confundir nossa cabeça. No caso, o orçamentário, previsão pelo regime de caixa. Depois eu tenho o momento do lançamento, que é o momento em que eu identifico quem é o meu contribuinte e qual é o valor que cada contribuinte efetuará o pagamento. A terceira fase da receita pública é a arrecadação e a quarta fase, o recolhimento. Observem que a arrecadação e recolhimento têm uma diferença conceitual.
A arrecadação é quando o contribuinte pega nosso boleto e vai lá na agência bancária efetuar o pagamento. E aí, quando ele faz o pagamento, o banco tem um dia ou dois para transferir para o órgão público. Então, a arrecadação se dá pelo momento em que o contribuinte paga na agência bancária e o recolhimento se dá quando o banco transfere para o cofre público a receita arrecadada. Antigamente, não haviam essas duas fases, né? Porque a prefeitura, em muitos casos, recebia o dinheiro em espécie mesmo, no caixa da prefeitura. Então, na verdade, naquele momento já estava havendo arrecadação e recolhimento. Hoje, nós estamos até proibidos por alguns tribunais estaduais de contas para que a gente tenha caixa. Nós não podemos ter caixa aí nas prefeituras. Então, nós recebemos pelo banco, o banco tem lá D+1 e transfere esse dinheiro para o órgão público. Tudo bem? E agora chegou a hora de falarmos da nossa tarefa 2. E a nossa tarefa 2, ela vai abordar as unidades 3, 4 e 5. Tudo bem? Então eu vou falar para vocês o que eu espero com a elaboração dessa tarefa número 2. Bom, com relação a essa tarefa número 2, deixa eu só ampliar a nossa página aqui para termos um zoom melhor. Essa tarefa número 2, eu espero que vocês trabalhem da seguinte forma. Eu a dividi em 3 partes. Sempre você vai utilizar para essa tarefa 2 a LOA que foi elaborada. Só que agora tome cuidado. Lá em 2016, que está sendo executada agora em 2017. Tudo bem? Use o mesmo município que você utilizou na tarefa 1. Ok? Vamos lá. Item 2.1 dessa tarefa 2. No que se refere às receitas públicas, encontre um relatório que traga a previsão da arrecadação para o ano de 2017 e o valor efetivamente arrecadado. Como nós não sabemos o período aí que nós vamos ter de acesso, para não termos dúvida, utilize o terceiro bimestre de 2017, junho. 30 de junho, fechamento do bimestre, utilize esse fechamento, tá certo? Faça um resumo em um quadro, utilizando a classificação da receita apenas por categoria econômica. Vá lá no nosso storyboard, vai lá no nosso livro-texto e identifique qual é essa classificação por categoria econômica. Os nossos tutores vão descontar, infelizmente, pontos caso você faça a classificação de forma equivocada. Então, preste bastante atenção. Classificando a receita por categoria econômica, faça um quadro. Nesse quadro, observe quanto havia sido previsto e quanto de fato foi arrecadado nesse primeiro semestre, no terceiro bimestre. Com esses números em mãos, comente a situação orçamentária da receita até 30 de junho, tá certo? Obviamente que você vai focar no que foi previsto em relação ao que foi arrecadado. Então, esse quadro você vai elaborar com meia página e o seu comentário mais meia página, tá certo? Essa parte 1, portanto, da tarefa 2, valerá 5 pontos. Na mesma tarefa ainda, agora, são as despesas. Encontre, na mesma data, né, com fechamento em 30 de junho, encontre um quadro, um relatório, que traga as despesas fixadas e as liquidadas. Observe que eu estou chamando a atenção para vocês das despesas liquidadas. Nós temos aí despesas empenhadas, liquidadas e pagas. E aí agora, né, a nova classificação da despesa, que ali embaixo vocês vão ver, que é em liquidação. Então, nesta tarefa, eu peço que vocês foquem nas despesas fixadas para este semestre e as despesas liquidadas até o terceiro bimestre de 2017 ou aí o primeiro semestre. Mais uma vez, faça um quadro resumo desses números, considerando a classificação da despesa apenas pela categoria econômica. Vá lá no nosso livro-texto e observe qual é essa classificação por categoria econômica. Pessoal, no caso da despesa, não se preocupe em separar por secretarias ou áreas, né? Dependendo do município, não são secretarias. Por exemplo, despesas da saúde, da educação, da segurança. Nessa tarefa, o foco não é esse, não. Pode ser aí um resumo geral das classificações por categoria econômica de toda a prefeitura. Tudo bem? Já com os números em mãos, comente a situação orçamentária das despesas, composição encerrada em 30 de junho. Focar, pessoal, naquilo que havia sido fixado para o terceiro bimestre, até o terceiro bimestre, obviamente. Eu quero deixar claro que é acumulado, né? E não apenas o terceiro bimestre.
Então, acumulado no terceiro bimestre das despesas fixadas em relação ao que foi liquidado. Da mesma forma, no mínimo, meia página aí de comentário. Então, sugiro para vocês, meia página o quadro e meia página o comentário de vocês. Terceira e última parte dessa tarefa 2. Faça agora a junção entre as receitas e as despesas. Verifique, no mesmo período, portanto, acumulado aí ao terceiro bimestre, a situação entre a receita arrecadada e a despesa liquidada. Então, agora você vai unir a parte que você fez do quadro 1 ali da tarefa, das receitas de fato arrecadadas e as despesas liquidadas. Faça um comparativo. Da mesma forma, utilizando a classificação por categoria econômica, tanto da receita quanto para as despesas, ok? Fez o quadro, faça na sequência um comentário aí da situação do seu município com esses dados que você apurar. Também meia página de comentário, tá certo? Dessa forma, essa tarefa, então, você vai fechar aí com aproximadamente 3 páginas. Novamente, regras gerais para a elaboração dessa tarefa. Fonte Times, tamanho 12, margem superior esquerda 3 cm, inferior direita 2 cm. Espaçamento simples e não use, de novo, uma linguagem científica. No meu município. Não, você vai usar no município observado, verificou-se que, e assim faça seu comentário. Tudo bem? Daqui a pouco nós voltamos aí com o nosso último vídeo que abordará as unidades 4 e 5. Até já, pessoal!